Podástico. Podástico. Hip hip aí, meninos e meninas, começando mais uma edição do nosso Podástico aqui pelas redes do Sol, todas as plataformas digitais, é o podcast do Sol, falando sempre de música e cultura para jovens e jovelhos. Hoje estamos aqui no Power Trio. Diga alô, Caio Vitoriano. Alô, todo mundo. Vamos que vamos. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. Alô, Júlio, em Arapiraca, meu irmão? Pois é, meu amigo. E aí, gente, beleza? Estamos aqui na terra do fumo, como diria o outro. Bom falar com vocês. Vamos nessa. Literalmente na terra do fumo, né? Os maiores produtores de tabaco do Nordeste, Arapiraca, Alagoas, pertinho de Maceió. Amigo Júlio está trabalhando por lá. É isso aí. Estamos juntos aqui hoje para falar da carreira dos Foo Fighters, né? O Foo Fighters lançou um álbum muito falado agora nesse começo de ano, chamado Medicine at Midnight. Para quem tem as plataformas digitais, para quem tem Spotify, essas coisas, já começou a ouvir isso desde o ano passado. E agora o disco caiu, né? Muito falado, como eu falei, muitos vídeos do Foo Fighters divulgando o disco. Quem está no Spotify tem o disco e tem um disco com a track comentada, né? Que é uma moda, né? Do momento, assim. Que é muito legal, eu gosto bastante desse tipo de conteúdo. E esse disco do Foo Fighters marca uma pretensa caída do Foo Fighters para um outro rolê, para um outro som. Queria primeiro, antes da gente fazer esse ranking de pior para o melhor disco da carreira do Foo Fighters, queria falar um pouco desse disco. O que você achou aí, Júlio, dele? Cara, em outra edição do Podástico, a gente comentou um pouquinho sobre como algumas bandas com muito tempo de carreira ou se adaptam ou morrem, né, criativamente. Então não dá para ser o Ramones, não dá para ser o Slayer, o Motorhead sempre, fazendo o mesmo disco, mesma turnê, aquela coisa toda sistemática. Então os caras estão tentando aí achar uma nova forma de composição, beber de uma fonte mais pop, mais voltada para a rádio anos 70 americana. Eu ainda acho que eles não conseguiram achar a fórmula ainda, eles estão procurando. E só pela procura eu já acho que é super válido, do que fazer o mesmo disco e cair num comodismo. Assim. Ainda não é o disco perfeito, mas eu acho que os caras estão indo num caminho que não tem muita volta. Não acredito que o Foo Fighters vai fazer o Color in the Shape 2 ou o Wasting Light 2. Não vai ter mais isso. Opa, desculpa, estava com o microfone desligado. Caio, você falou para mim que não ouviu esse disco, né? Passou batido ainda, ouviu pouco, né? Exato. Esse Medicine at Midnight, né, que é o que a gente está discutindo agora, eu ouvi pouquinho. Eu acho que eu preciso escutar mais para entender melhor o disco, né? Mas pegando um pouco dessa questão da mudança de som, da virada de som, eu acho que desde que não, mas com a contribuição daquele cara que entrou na harmônica, nos teclados, o som deu uma mudada já, sabe? Tem um cara, o Foo Fighters agora tem um cara que contribui com a harmônica, né, com as melodias de piano, de teclado e tal. E eu acho que com a entrada daquele cara já entrou umas vibes diferentes. Eu pensava que eles iam ficar um pouco mais garagem, sabe? Eu pensei que eles iam fazer um som mais para o lado mais Black Rose, sabe? Uma parada mais assim, tem um rock and roll, mas tem aquele lance meio... um swing que eu acho que o David Grohl gosta, né? E aí, mas eu não eles não estão fazendo isso, né? Eu acho que eles estão indo numa parada mais Queen, eu acho. Eles estão no meu Queen, eu acho, na minha mente, sabe? Eles estão... vocaizão, grandes vocais, sabe? Arranjos mais elaborados, sabe? Tipo, as coisas são mais intercaladas. Perdeu um pouco, vamos dizer assim, da essência puro rock and roll. Ficou uma outra coisa. Eu botei esse disco no meu quinto lugar, no meio da tabela ali, porque eu achei esse disco inventivo, né? Um disco que tem ideias inventivas, assim.
E vocês me conhecem bem para saber que eu odeio banda que para no tempo, assim, eu não tenho paciência. E o Foo Fighters, para mim, foi uma banda que parou um pouco no tempo, né? Depois que saiu Wasting Lies, foi uma banda que deu uma parada. E aí eu achei que esse disco movimentou a banda para um lugar que talvez não seja o que eu mais goste, mas só do fato deles terem saído dessa pasmaceira dos últimos álbuns, eu tenho tendências a gostar. Ouvi umas 3, 4 vezes, ainda vou ouvir mais. Acho que para analisar um disco bem analisado mesmo, é umas 4, 5 ouvidas, né? Uma só passada ali é muito pouco, né, para falar de um disco. Não dá para pegar as nuances. Ainda mais uma ali, banda mas... com a discografia tão extensa. Exatamente. Mas é isso. A gente vai começar agora o nosso do melhor para o pior. Aliás, ao contrário, do pior para o melhor da carreira do Foo Fighters, explicando algumas coisas. A gente tirou os EPs, tirou os lançamentos extra e tirou o disco ao vivo, Skin and Bone, né? Porque a gente considera que esses não são discos de carreira, né? Se a gente fosse bater de carreira mesmo, até o Sonic Highway a gente podia gongar, porque era um projeto ligado a vídeo, né? Que é uma outra onda, mas é um disco de inéditas, está ali como um disco de carreira. Então a gente vai analisar 10 discos. Foi exatamente uma discografia de 10 discos, do pior para o melhor do Foo Fighters. O nosso 10º lugar é um disco de 2017, que é o Concrete and Gold, que ele nasceu meio em conjunto ali com aquele EP Santa Cecília, né? Quem acompanha tá ligado, que os caras lançaram ali meio para homenagear as vítimas do atentado em Paris, com Eagles of Death Metal. São bandas bem amigas, né? Isso impactou ali um pouco a onda do Foo Fighters. E esse disco, Concrete and Gold, também foi um disco que eles gravaram numa volta, né? Eles tinham parado de tocar e era meio uma volta do Foo Fighters e tal. Então esse é o nosso 10º lugar. Alguém tem algum comentário para fazer sobre esse disco? Eu tenho um. Diga aí, Júlio, então, primeiro. Eu acho que foi o primeiro disco que eles fizeram com esse produtor, esse tal de Greg Kurstin aí. E o cara trabalhou com a Adele, com a Cia, com a Pink, Kelly Clarkson. Então, você já nota uma vontade muito grande do Dave Grohl em expandir o som, mas eu acho que o disco atira para todo lado e não acerta em lugar nenhum. Tem 1 ou 2 boas músicas, assim, mas não se sustenta como algo esquecível do meio para o final. E tanto é que esse cara retorna para esse disco novo aí, do Medicine at Midnight, mas tipo, eu acho que é uma parceria que os caras estão se estudando ainda. E como o Caio falou, é o primeiro disco com o tecladista, né? Com aquele Rami Jaff lá. Então, é uma banda... Oficial, né? Primeiro com ele, oficial com ele. Isso. Caio. Eu curto o Concrete Gold, não ficou no meia... Explicando aqui para os nossos ouvintes, aqui cada um fez uma lista e dessa nossa triangulação a gente chegou nesse resultado que a gente está comentando aqui agora para vocês. E o Concrete Gold era tipo o meu disco 7, assim. Eu gosto de muita coisa dali, porque eu acho que tem um pouco do saudosismo ali do Echoes e do Call and the Shape, com essa pegada já que eles estão jogando aí no Medicine, sabe? Que eu gosto de algumas coisas. Eu destacaria uma canção chamada La Dida, desse jeito mesmo, La Dida, que eu acho que é um puta rock and roll bacana e merece dar uma ouvida também nele, assim, sabe? Eu curto aquilo ali. Legal, né? Então esse foi o nosso 10º lugar, Concrete and Gold. Vamos para o 9º. O 9º lugar é o Sonic Highways, que é um disco de 2015. Como eu já falei antes, é o duo ali do Butch Vig, né? À frente do Foo Fighters. Ele começou com Wasting Lies, que a gente vai falar mais à frente. E o Sonic Highways é uma continuidade. Esse disco foi um disco que o Foo Fighters fez rodando os Estados Unidos, em estúdios clássicos, lugares clássicos, replicando cenas das cidades, né? Então, a hora que eles vão gravar no estúdiozinho do Fugazi, ali em Washington. Então, assim, é um projeto ambicioso, muito legal de acompanhar, né? Foi uma série pela HBO que eles lançaram. E o disco veio em seguida.
em 2015, né? Com esses áudios da série e tal. E aí é o nosso 9º lugar. Queria que vocês falassem um pouco mais desse álbum. Sinceramente, é um disco que eu não ouvi. É um disco que eu não escutei por interesse mesmo. Peguei aquele single, né? Um single que é um clipe, quem tá ligado, é um clipe que tem umas escritas assim na imagem e tal, eles tocando assim, é bem na cola do que Foca tá dizendo, que é um disco em cima de uma documentação, de uma tour deles por estúdios. Isso mostra também o tamanho que o Foo Fighters é, né? Levar todo o rolê deles para 8 ou 9 estúdios, documentar tudo e transmitir na TV aberta. Sabe, é um negócio muito absurdo, é um projetaço. Mas Júlio está dizendo... Pode falar. Mas enquanto álbum, para mim, enquanto a essência ali, foi um álbum que eu não ouvi. E eu sou bem fã do Foo Fighters, não me causou interesse. E, inclusive, essa música que é o single, a galera tira onda que parece uma música do Ronnie James Dio. A galera diz que o riff é igualzinho uma música do Dio. Mas ainda tem essa. Mas fica a minha contribuição nisso. Eu não realmente... Tá. O Júlio está dizendo ali que não tem o que falar do disco. Você não ouviu, amigo? Não, na verdade eu vi, mas o disco, ele como documentário, como trilha sonora do documentário, é muito legal. Mas quando você para escutar ele, é um disco também que não se sustenta, esquecível, assim. Então, tanto é que você tenta lembrar de um segundo single, você não sabe nem o que foi tocado naquele disco. E a música que o Caio está se referindo é Holy Diver, do Dio. O riff é igual, idêntico. Tem uma coisa desse disco do Foo Fighters que é o seguinte, ele escreveu as músicas baseado nas visitas. Então não dá nem para, como eu falei ali no começo do podcast, não dá nem para considerar muito um disco de carreira, porque não foi pensado como um álbum. Ele chegou em Washington, escreveu um punk rock, porque tinha a ver com Fugazi. Ele chegou não sei aonde, então tinha essa onda, né? As composições foram em cima dessa pegada, né? A gente vai para o 8º lugar, que dispensa algum comentário, porque a gente já comentou. Em 8º lugar ficou Medicine at Midnight, que é esse álbum novo, Foo Fighters acabou de lançar. De novo, recomendo ouvir os comentários no Spotify, né? Além dos discos, é muito legal acompanhar. Então, o disco 8 da nossa lista é esse, Medicine at Midnight. O 7... Oi, pode falar. Só um adendo. Eu acho que se a gente fosse fazer esse programa daqui a um mês, talvez o Medicine at Midnight ganhasse outra categoria, outra posição. A gente no meu ficou em 5º lugar. Pois é, ele subisse mais. No meu ele tá lá embaixo, tá tipo no 9º, porque realmente eu não consumi bem. Mas eu acho que ele subiria mais. Eu acho que é um disco que tem potencial. Entendi. Então, o 7º lugar é o In Your Honor. O In Your Honor é um álbum de 2006. Ele veio nessa onda em que o Foo Fighters estava experimentando coisas acústicas, né? Pela primeira vez eles estavam experimentando esse tipo de onda acústica, talvez tenha sido a maior característica desse disco. E ele está no nosso 7º lugar. Eu curto como canção, gosto de algumas coisas, mas como um álbum assim para estar no top da discografia não vai para mim. Pelo jeito também não foi muito para vocês, né? Comentários adicionais sobre In Your Honor? Tem, Júlio? Alguma coisa? Rapaz, eu tenho só... Que é o tipo de disco que, sei lá, tem talvez um dos maiores hits dos caras, que é Best of You, né? Então, assim, é um disco que... Acho que tem essa época aí do Foo Fighters, tem 2 discos especiais, o Echoes e esse, que são discos que têm hits gigantescos, de estádio mesmo, mas que o disco também é meio cansativo, muito longo. Eu acho que tem essa coisa da coisa acústica também, mas assim, os hits são muito maiores, os singles são muito maiores do que o álbum como um todo. Assim. Legal. Só para pontuar, foi a primeira vez que o Rami Jeffel, né, que tocou realmente nos Foo Fighters, foi nesse disco. Mas ele só entra na banda mais à frente, né? Mas foi a primeira participação dele. Tem até um show desse disco, que é esse Skin and Bones, né? Que a gente no começo falou que não ia entrar como discografia,
que é quase um lado B desse disco, com o show ao vivo, e eles aparecem, ele e a menina Petra Haden, né, que até depois morreu, né? Sim. Ela também acompanhava o Queens of the Stone Age, ela morreu não sei do que, mas ela faleceu nova, nesse período quase aí. E é isso. Caio, tem considerações in your honor? Tenho sim, porque o In Your Honor, na minha lista particular, ele ficou em quarto. É um dos que eu gosto bastante. Né? Por quê? Porque o disco, para quem não conhece, porque a galera que pega o disco nos players vê uma listona. É um disco duplo, que o disco 1 é todo elétrico e o disco 2 é todo acústico. Né? Por isso essa fala de Júlio. Né? E eu gosto bastante. O Júlio foi ali, colocou que Best of You, uma das maiores músicas do Foo Fighters mesmo, tá nesse disco. Mas eu gosto de várias, eu gosto de Doa, gosto de Free Me, gosto de Resolve, gosto disso quase todos, sabe? E o acústico, eu acho legal uma música chamada On Demand, que tem uma pegada completamente diferente do que eles fazem, e isso me chamou a atenção. Mas o disco é um disco realmente irregular, se você for pegar ali pelos outros que a gente vai chegar agora, Mas é um disco que eu gosto bastante. Então tá, nosso sexto lugar é o Echoes, Silence, Patience and Grace. É um disco de 2007. Nessa época o Foo Fighters estava bombando na produtividade, né? Uma banda que lança um disco duplo, lançou o Skin and Bones ao vivo, quase numa sequência de 2005, 2006, 2007, para lançar esse Echoes, Silence, Patience and Grace. E é o disco que tem The Pretender, que é um dos clipes mais fodas lançados aí nessa época. Levou a banda a Grammy, a um monte de coisa, assim, começou a posicionar o Foo Fighters como uma banda grande do hard rock, né? Ele está aqui no nosso sexto posto, como na lista aí, e eu queria que vocês dessem uma beliscada, produzido pelo Gil Norton, né? Que é também um bamba dessa onda da música pop e tal. Então, o que é que vocês dizem sobre esse disco? Só dando já adiantando que o Gil Norton é o mesmo do Colin The Shape. Então, eu acho que a cola do David Grohl com ele é a pegada rock and roll, né? Trabalhou com Bob Mould, com Pixies, com toda essa galera que os Foo Fighters acham massa. Para quem não sabe, os Foo Fighters é uma Grêmio recreativo hardcore dos Estados Unidos, entendeu? Então, todo mundo do Foo Fighters tem um pé no hardcore. No hardcore e no punk, né? Vamos elencar. No Use for Name. O Chris Schiffler. Sunny Day Hill State, a dupla que era baixista e guitarrista. Germs. Pat Smith, que era do Germs e do Nirvana. Então, realmente, o que o Caio falou tem razão aí. David Grohl. Engraçado que todos eles meio deram uma envelhecida, né? Então, Fear, né? Ele tocou no Fear, se eu não me engano, David Grohl. Tocou? Eu acho Scream. Esse que a gente está discutindo. Assim, no Scream, é verdade. No Scream, verdade. E assim, todos ficaram meio... Acho que foi essa, o Scream, né? Scream. Tem um momento ali no segundo disco, quem viu o documentário sabe, ele até chama o guitarrista do Scream para tentar entrar no Foo Fighters, mas não deu muito certo e tal. Mas é isso. Você tem comentários, Júlio, sobre esse disco? Não, eu só ia dizer que eu comentei do disco anterior, In Your Honor, esse Echoes também. Então, assim, é um disco que tem Pretender, tem Long Road to Ruin também, que é legal. Mas, assim, os hits são maiores do que o disco como obra inteira. E aí é aquela época que o Foo Fighters vira banda de estádio gigante, tocando em Wembley, virou Jimmy Page e John Paul Jones do Led Zeppelin fazendo participação ao vivo. Então, assim, os caras, com esses dois discos, principalmente esses hits que vieram, os caras foram para outro shots of fair, assim, de bandas de rock de estádio. Assim. Até comentei que foi assim, um dos primeiros Grammys, né? E aí já veio logo em seguida Greatest Hits, né? Que tem até aquela Wheels, que é uma faixa bem legal. Foi tudo nessa época, assim, praticamente 4 anos que o Foo Fighters lançou 4 discos, um depois do outro.
aproveitando, eu acho, um pouco essa maré que o Júlio está comentando, né? 2004 apareceu o nosso quinto lugar, One by One. É um disco que eu curto demais, tem muitas faixas fodas. Tem All My Life, Times Like This, né? Um disco, assim, absolutamente foda, assim, do ponto de vista do som, né? Lembrando que foi a época em que o Foo Fighters meio flertou com Queens of the Stone Age, gravou o álbum deles, né? Gravou 2, na verdade, né? Ou não, só um. Só o Songs for the Deaf. Mas foi mais ou menos no período desse disco aí. Então, além de ter um sonzão, eu acho que ele estava no auge da composição. Eu adoro as composições desse disco, o jeito que ele aplicava as guitarras e tal. Queria que vocês falassem desse discão, One by One. Vai, Júlio, começa. Eu acho muito bom também, eu adoro esse disco. É um dos discos... All My Life, eu acho que é uma das grandes músicas do Foo Fighters, que é meio também nessa pegada Queens of the Stone Age. Acho que ele veio bastante influenciado, né? Que é uma guitarra quase percussiva, né? Então, é uma guitarra que tem... muito... Olha, dá até para falar que é uma música irmã de composição do Songs for the Deaf. Você prestar atenção. Só não é porque uma banda é uma banda, outra banda é outra banda. Tem sons completamente distintos, mas o formato de composição, para quem saca de posicionamento da música, como ela começa, como ela termina, é bem parecido. Eu acho demais. E tem uma das músicas que eu gosto mais do Foo Fighters, que a que fecha o disco, se chama Comeback. É uma faixa até meio longa, inclusive. Eu adoro essa canção. Termina, tem Overdrive, tem Times Like This. É um descasso, cara. Assim, tipo, Tired of You. É um disco bem legal. Todas as músicas são boas. Tem aquela essência ali. Não é saudosismo, que é um disco já mais da fase já mais moderna deles. Né? Eu acho que é o disco já que é o primeiro com Chris Shifter, inclusive. É o primeiro com ele, com o cara que era do Noise podemos dizer que acho que o segundo, assim, como banda mesmo, completa, que o cara não meteu a mão em tudo, deve ter sido esse aí, né? Na minha opinião, pelo menos. Porque o que a gente não citou ainda, o There Is Nothing Left to Lose, eles foram gravados em trio, né? Eles fizeram em power trio, assim. Mas esse eu acho que tem o Chris Shifter, tá uma foto que ele aparece, entendeu? Tem uma foto que tem um CDzinho, ele aparece na foto. E aí é interessante isso, porque coloca assim, beleza, você é da banda, né? Não é um cara contratado. Então, eu acho interessante isso e é um disco foda, cara. Emblemático, né? Júlio, tem comentários? Não, eu acho que só para falar, Caio lembrou bem, que é o primeiro disco do Chris Shiflett na banda, e a gente nota a diferença, porque assim, quando você... É que nem você jogar com um cara bom, né, no seu time. Às vezes você tem a ideia e o cara vai lá e executa. Então, assim, o disco anterior é muito bom, mas você nota nesse disco um peso, o som de guitarra é muito mais cheio, complementa, né? A gente nota que os 3 primeiros discos do Foo Fighters é praticamente o Dave Grohl gravando tudo. Então, quando você bota um cara mais naquela guitarra com outra pegada, com outras técnicas e outras, né, outra assinatura, eu noto esse disco muito mais rico, mais cheio. Assim. Real. Então lá, só fazendo pequena volta, Concrete em 10º lugar, 9º lugar Sonic Highway, 8º lugar Medicine at Midnight, 7º lugar In Your Honor, 6º lugar Echoes, Silence, Patience and Grace, 5º lugar One by One e agora o nosso 4º lugar The Nothing Left to Lose, que é um dos meus favoritos da minha lista, que estava até mais acima do que o 4º lugar. É um disco lançado em 99, né? Que aí tem, assim, milhões de hits como Breakout, Learn to Fly, Generator, cara, muitas músicas que se transformaram em clássicos, né, do show deles. E foi durante essa turnê, falando sobre, né, o Chris Shift, que ele entrou na banda, né? Que ele finalmente chegou até a banda, e aí no outro disco gravou, que a gente já comentou e tudo mais.
Então, vocês têm comentários aí, There's Nothing Left to Lose? Eu tenho. Eu gosto do Foo Fighters quando ele é conciso, quando ele é curto e direto. Esse disco tem 46 minutos. Tem discos que tem 1h30, sabe? Como o In Your Honor, assim. E esse disco é sensacional porque ele é curtinho, você escuta ele super rápido e é muito solar. O disco é muito alegre, muito divertido. Os caras estavam num espaço criativo muito massa e o disco reflete muito isso. Também é um dos discos preferidos também da banda. Eu gosto muito de uma música que é Next Year. A música é uma baladinha, bem bonita, bem linda, por sinal. Que o clipe, eles são astronautas subindo assim na nave. Meio que faz uma referência ao próprio nome da banda, que era uma coisa que eles faziam muito no início e depois meio que deixaram de lado. Esse disco deve ter uns 6 clipes, né, eu acho. Ele tem muito single. E Learn to Fly, que é uma música que bombou. Eu não gosto muito. Eu não gosto muito da música Learn to Fly, mas o clipe, que é um clipe, eles todos travestidos de mulher, de vários personagens durante o clipe, que ficou icônico. Né? Eles viajando num avião e tem o Jack Black no clipe, que é um amigo deles. E aí, fazendo uma referência lá ao Echoes, eles fazem um clipe parecido, que é o Long Road to Ruin, que eles também se travestem de vários personagens, de bigodão, de não sei o quê. Eles têm essa pegada meio cômica nos clipes também. Eles gostam dessa coisa meio carnavalesca, vamos chamar assim. Fazer um enredo, né? E eu acho que isso numa época como a nossa, que o vídeo é tão presente, né? Se faz meme, se faz gif, se faz várias coisas, eles já estavam meio ligados nessa onda, assim, que eles meio que tiram um pouco daquela caixa do roqueiro vestido de preto e jaqueta de couro e são os caras bem-humorados, entendeu? Sabe? E, É essa pegada. E tem uma penetração maior, comercialmente falando. Mas minha faixa predileta é Next Year, que é o número 8. E a primeira, adoro Steady Actors, que tem uma pegada meio bossa nova. Tem ela começa muito rock and roll e depois vira uma coisa nada a ver. É uma Sambinha. É sambinha, é uma faixa fantástica. Beleza, chegamos... Coloco isso tudo na conta do Josh Homme, eu acho. E das vidas do Foo Fighters ao Brasil, né? Do David Grohl ao Brasil, né? Rock in Rio, né? Primeiro Rock in Rio, né? Primeira vinda deles ao Rock in Rio, né? Então, a gente chegou agora no nosso triunvirato, né? Nos 3 discos mais legais da carreira do Foo Fighters. E em terceiro lugar, a gente vai falar do The Color and the Shape, um disco de 1997. Um disco que, na minha opinião, consolidou o Foo Fighters como a próxima banda a ser uma banda aclamada, né, pelo público, pela imprensa roqueira e tal. Marca a entrada do Taylor Hawkins, né, na turnê desse disco, ele não gravou, mas participou da turnê. Entrada e saída do Pat Smith, ali é um disco muito icônico, na minha opinião, assim, dessa época que ele saiu, um dos melhores. Como o Caio já citou lá atrás, tem o Gil Norton na produção, né? Queria que vocês falassem um pouco desse álbum. Começar por Júlio aí. Esse disco tem uma coisa para mim que é bem baseado nisso que você está falando, que é Everlong. Everlong, para mim, é o DNA do Foo Fighters. Ela é melódica, ela é em afinação baixa, ela tem um refrão maravilhoso. Né? Então, ali está estabelecido o que essa banda ia ser. Está muito definida ali. Aí você vai dizer, mas o cara gravou praticamente tudo, só não baixo. Tudo bem, não era uma banda ainda. Mas o projeto do que ia ser a banda estava ali bem, bem claro. E esse disco eu tenho um carinho grande porque eu vi essa turnê em 98, com o Taylor Hawkins, com o Nate Mendel, enfim, o outro cara que era do Scream na guitarra, um show estranho, a banda não estava azeitada. Então, assim, mas ter visto aquela turnê ao vivo foi muito legal. E o disco é muito bom, né, cara? Monkey Ranch, você tem Up in Arms, você tem muita música boa no... My Hero. Então, assim, esse disco tem espalhado nele o DNA do Foo Fighters, o que viria a ser, né? Então, My Hero e Monkey Ranch e Everlong, para mim, são essas 3 assinaturas aí. É o famoso Signature. Caio. Cara, esse disco para mim,
ele não tem música ruim. As 3 músicas que tem no disco são boas. Assim, a primeira é uma canção introdutória, né, quase uma vinheta, mas as outras 12 são uma atrás da outra, cara. E assim, é pensado como obra mesmo, né, eu acho também. Você vai escutando o disco e vai tendo várias nuances. Eu gosto muito de uma canção chamada Enough Space, que é uma canção curtinha, uma pancada, ela é uma brutalidade. E gosto muito da última, New Way Home. Claro, Everlong adoro, My Poor Brain adoro, My Poor Brain, que é fantástica. É um disco muito legal, muito massa mesmo. Eu acho que o Pat Smith e o David Grohl estavam muito... Deu essa expressão, mas eles estavam muito azeitados. Estavam numa liga muito boa deles dois ali, fazendo as guitarras. E é um disco consistente, né? É um disco consistente. Apesar de todas, se você, o pessoal que está nos ouvindo, apesar de todas o momento turbulento que o disco leva, né? Que é tipo o segundo disco, provar que não é só uma banda de um verão, aí sai um integrante, entra outro, a treta de um baterista que sai, David Grohl grava todas as baterias, tem todo um caldo entornado em cima desse disco e o disco sai fantástico. É verdade. Mostrando que canção é o que importa, né? Porque mesmo nessa turbulência, né? E detalhe, nessa época, o Foo Fighters estava tocando todo dia. Né? Era uma banda que estava em turnê assim, todos os dias em turnê, o tempo inteiro. Só parava para gravar. Então, esse ambiente, para quem está acostumado com ele, eu estou ligado minimamente como isso acontece, é um ambiente muito, né? Vamos dizer que ele não é suave de estar, assim, é um lugar onde você precisa ter muito juízo. E era uma banda nova, se formando, com caras novos, né? Um cara que tinha acabado de sair de um turbilhão, né? Como era o Nirvana, querendo se provar no mercado como um compositor e como um intérprete, né? Como um cara que podia ser um band leader. Então, realmente, é um descasso. The Color and the Shape, nosso terceiro lugar. Pegando esse gancho que você falou, Foca, eu acho que eu peguei algum dado hoje que no primeiro disco, no Foo Fighters, né, o primeiro disco, eles fizeram 190 shows. É muito show. Tipo isso. É um terço do ano viajando, mais até. Ah, sim, é show, viu, galera? Não é fora programa de televisão, revista. Isso. Uma gig exato. Uma gig que uma marca que fez assinatura para eles e tem que fazer, aí vai tocar numa rádio. Fora isso, 190 shows e era a banda de abertura do Mike Watt, né, também. Eles, de novo, punk rock aí, né, junto sempre. Junto sempre. Eu acho que o nome do selo, depois a gente procura aqui, mas eu acho que o nome do selo que assina a marca deles é I Love Punk Rock Music. Eu acho que é isso. Eu vou aproveitar o gancho de Caio para falar sobre o Foo Fighters, nosso segundo lugar, disco homônimo, primeiro disco da banda. Um disco que era uma demo do Foo Fighters, que os caras remixaram e remasterizaram para virar álbum. Tem um som foda, adoro o som desse disco. Primeira coisa que eu tenho que falar dele, que eu amo o som do disco. Ele tem uma coisa meio mal feita, mal acabada, que me encanta, adoro como ele soa, e ele mostra que o Dave Grohl tinha muita coisa a servir ao Nirvana, como um co-compositor, como um cara que intervia na banda, e mostra como o Kurt Cobain era o Nirvana, né, na minha opinião, né? Era assim, era o Kurt Cobain mais 2, porque como o Dave Grohl tinha esse tipo de música guardada e nunca levou para o Nirvana, ou nunca foi aprovado no Nirvana, não sei direito, mas me passa, e deve ter sido isso, porque o Nirvana, o Kurt Cobain se matou em 94, em 95 o cara já estava em turnê com essas músicas, né? O disco é de 95, então me passa essa impressão de que ele tinha muito a dar, né, com o Nirvana. Então, nosso segundo lugar, Foo Fighters, homônimo, primeiro disco do Foo Fighters, queria que vocês falassem a respeito. Bora, Júlio. Então, tem uma coisa que é muito legal desse disco, que é... O cara passou pelo que ele passou ali, né? Muito escrutínio em cima do cara.
a primeira turnê que ele fez ainda sem o disco, que foi abrindo para o Mike Watt ali, como o Caio comentou. Então, assim, todas as entrevistas, 90% das perguntas eram sobre Nirvana, o cara tendo que se provar. Mas voltando no que o Foca comentou, as músicas são muito boas. O disco é muito bom, as músicas são muito boas, tem pelo menos ali 4 singles gigantescos da banda, né, que deram essa segurança para ele. E Dave Grohl foi muito inteligente de pegar uma cozinha que já estava pronta, que era o baixista e o batera do Sunny Day Real Estate. Então, já pega uma galera que já tem entrosamento, traz o Pat Smear na turnê, que é uma figura que só ia acrescentar, né? Então, assim, ele foi muito feliz na origem da banda, né? E essa coisa que o Foco comentou, que os caras... A primeira turnê é excruciante, assim, você vê as datas, os caras não paravam. Então, eu acho que você só consegue fazer show assim com um disco bom por trás para sustentar, né? E esse disco é muito bom mesmo. Antes de passar para cá, eu só completando a informação do Sunny Day Real Estate, o baixista Nate Mendel, que está até hoje, e o batera William Goldsmith, que ficou até o The Color and the Shape, saiu no meio do processo, para entrar o Taylor Hawkins. Caio. Massa. Eu adoro também esse disco. Eu me lembro muito de quando esse disco saiu, em 95, que rolava muito o clipe de I'll Stick Around, né? E que era meio assim, cheguei, né? Pra gente que tava no Brasil, que a gente enxergava ele como cara, que era do Nirvana, a gente enxergava o Foo Fighters já meio nascendo como banda grande, mas quando se os ouvintes forem ver o documentário do Wasting Light, vai ver que eles começaram do zero, assim, tipo, não era porque o cara era do Nirvana que foi no tapetão, né? Eles meio que começaram como uma banda underground mesmo, tocando em lugar pequeno, e foi crescendo, gravou e lançou, né? Óbvio que tinha aí a EMI por trás para sustentar a onda deles ali das promoções, das coisas todas que eles faziam fora das turnês, mas foi uma turnê de artista igual pedreiro, como diria o Macaco Bong, entendeu? Bong. Eles começaram assim, aqueles 2, 3 primeiros anos do Foo Fighters são ralados, assim. E outro disco, Foca tocou na coisa que eu gosto mais do disco também, que é a sonoridade, adoro aquele tipo de som. Eu gosto daquela coisa meio... Tem um arranhão, o disco parece que vem arranhado. Ele vem mastigado, o som vem mastigado, sabe? Deixa mais vivo, né? Quando você vai escutar, parece que a coisa está mais viva, menos polida. E o detalhe curioso é que o disco é gravado todo por David Grohl, né? Ele fez tudo. Gravou todos os instrumentos. Só tem uma guitarra do disco em X-State, que se eu não me engano, que foi gravada pelo Greg Dulli, que era do Afghan Wings, né? Sim. Quem saca sons alternativos sabe o quanto o Afghan Wings é grande. Eu tive a sorte de ver o Afghan Wings ao vivo. Nunca vi. E incrível, assim. E só um concerto, Caio. O Foo Fighters, uma banda da Capitol, né? Da Capitol Records, não era da EMI. Né? Exato. É que a Capitol é um selo, né? Da EMI. Uma perna da EMI, né? E aí eu acho que é isso, cara. Eu acho que é um disco que vale a pena escutar até hoje. Eles aqui acolá resgatam uma ou outra canção, né? Desse disco para tocar ao vivo. Né? Se ele acha que talvez Big Me ou alguma outra música eles fazem. Sim, aí volta de novo uma referência desses clipes, entre aspas, engraçados que os Fighters fazem, que é o Big Me, exatamente, eles fazem um clipe que é meio que tirando sarro das propagandas que rolavam na época, de Drops, de Bagana, e eles fazem um clipe ali que também gerou bastante buzz na época. Foi um single que deu um retorno para eles. E é uma música meio com sonoridade meio Beatles, assim, meio iê, iê, iê. E eles têm uma outra penetração também ali, né? Mas é fantástico. Adoro esse disco. E acho que minha música predileta para variar é a última, Exhausted. É isso. Chegamos ao nosso primeiro lugar. Como vocês já devem ter imaginado, sobrou Wasting Light, disco de 2011. Quase uma unanimidade entre os fãs dos Foo Fighters, né? É muito legal ver uma banda, depois de 15 anos, gravar um disco unanimidade para uma
para uma carreira tão sólida, né? Um disco que pegou todo mundo de surpresa, né? Pegou, mas ao mesmo tempo dá para entender que esse disco foi o que ele foi por uma série de coisas. Butch Vig, né? Na produção, gravado em casa. O Dave Grohl já tinha participado do Queens of the Stone Age, gravado vários discos com Foo Fighters. Tinha acabado de sair do Then Crooked Vultures, né? Aquele projeto deles com Joe Paul Jones. Do Dave Grohl e do Josh Homme do Queens of the Stone Age. E assim, o cara veio com sangue nos olhos e com uma banda completamente banda, né? Completamente com cara de banda, né? Assim, já azeitada na formação para fazer esse disco. O resultado foi uma bomba, um disco praticamente perfeito, que fotografa o Foo Fighters do melhor jeito possível. Sabe 5 caras que vão para academia, vestem a melhor beca, cortam o cabelo do melhor jeito e batem uma foto? Essa foi a foto do Foo Fighters para Wasting Light, uma turnê que eu vi 4 shows, né, diferentes. Assisti um show dessa turnê no estádio do River Plate, na Argentina. Quem já viu shows de rock de arena na Argentina sabe do que eu estou falando. E para piorar, melhorar a situação, caiu uma tempestade tropical em cima do estádio. Teve Arctic Monkeys, teve TV on the Radio, teve Joan Jett, Animal, vários shows nesse dia, com eles fechando, e quase não tem show. O show foi sem iluminação, só com a luz do estádio. E assim, para mim, assim, disparadamente, o melhor disco da carreira do Foo Fighters, e quase uma unanimidade no primeiro lugar aqui da nossa lista. Quem quer começar adicionando informações sobre o meu começo aí? Eu também, é meu disco predileto. Eu acho que é o disco que eu gosto mais do Foo Fighters, é o disco mais concreto, vamos dizer assim, do Foo Fighters, mais bem realizado do ponto de vista de tudo, de hit, de proposta. É um disco que é atrelado a um documentário também, né? Então, Back and Forth. Exatamente, Back and Forth, que é o nome de uma canção do disco, e é o documentário que faz um pequeno resumo da carreira deles, e depois é o processo de gravação e composição do disco. Um disco todo gravado em fita, né? Analogicamente, vamos chamar assim, por pelo menos 90%. Na casa do Dave Grohl, né? Na casa do Dave Grohl, pelo menos 90% a 80% analógico, né? Porque nem tudo dá para ser. E é isso, cara. É um disco perfeito. Começa com uma música chamada Bridget Burning, que é fantástica. Hope é fantástica. Tudo é massa nesse disco, sabe? Eu acho que também é outro disco que tem todas as canções boas. Repete o que o The Color in the Shape fez para mim. É um disco que eu, se eu botar a primeira até a última, eu não salto nenhuma música. Tem o Bob Mould no disco, tem o Chris Novoselic no disco, né? Tem uma galera legal, assim, contribuindo. Galera até mais ou menos, né? Tem uma galera mais ou menos no disco. E eu acho que não tem muito a acrescentar, não. É o disco que eu gosto mais, realmente. Eu vou fazer, como para não chover uma olhada e falar basicamente que já foi dito, eu vou fazer uma analogia com o momento que eles estão passando agora. Então, eles tiveram que passar por aquela fase ali do Inner Honor, do Echoes Silence, né, aquele título grande lá, para chegar nesse momento. Então, eu vejo muita gente reclamando do direcionamento que os caras estão indo, achando meio pop, cadê o rock, não tem mais guitarra e tal. Eu acho que eles estão nesse processo de achar uma nova linguagem, se descobrindo como compositores a essa altura do campeonato, né, reinventando a fórmula. Então eu acho que eles podem chegar, não repetir o Wasting Light, mas chegar num disco mais redondo, assim. Porque se a gente lembrar, é bem parecido com esse momento. Você tem singles ali nos discos, mas quando chega no Wasting Light, como o Caio falou, todas as músicas são boas, do começo ao final, né? Tem toda essa carga do Butch Vig participando ali na produção, essas participações especiais também. As letras são espetaculares, que é uma coisa que muita gente torce o nariz pro Dave Grohl, que é muito piegas em algum momento, mas é muito honesto, é muito
cândido ali, as letras do disco, muito verdadeiro, você consegue sentir isso. E hits, né, amigo? Walk. A última música do disco é Walk, que para qualquer banda seria o maior single da carreira dos caras. Então tá lá escondido na última música do disco. Só para dar a dimensão de como esse disco é bom, e não é à toa que foi nosso primeirão aí da lista. Legal demais, gente. Passamos a limpo aí do pior para o melhor. A carreira dos Foo Fighters, os discos de carreira do Foo Fighters, uma banda considerada, como diria o outro, né? Uma banda que é banda mesmo, né? Uma banda de carreira. É uma banda dessas com seríssima candidata a ser mais uma classic band da nossa geração, né? Aqui nas nossas conversas do Podástico, para você que é jovem ou jovelho, você já ouviu que a primeira banda clássica da nossa geração já existe, chama-se Pearl Jam, né? Primeira classic band da geração 90, classic band, né? E o Foo Fighters tá quase para ser a segunda, né? Por quê? Porque tá todo mundo vivo, tá todo mundo gravando, tá todo mundo em ação, a banda nunca parou, né? A banda produz o tempo inteiro. Os stop and goes da banda foram para descansar, né? Nunca foi assim uma pausa anunciando que a banda vai acabar e depois anunciando uma volta, nunca foi isso, né? O que é o que caracteriza uma classic band, que é uma banda... Fora que todos os integrantes, quando estão de férias, estão fazendo alguma coisa, né? Coceira na raba, o tempo inteiro, todos eles. David Grohl nem se fala, o Chris Schiffer nem se fala, sabe? Eu vi o... que descansa, que é mais Como é o nome daquele projeto de metal? Tem um projeto Chevy de metal Metal deles. Chevy alguma Chevy coisa. Metal. Como é que chama? Chevy Metal. Eu vi o show do Chevy Metal no Riot Festival. E aí o show era um baixista, que eu não lembro quem era, os dois. Aí tem uma hora que entrou o Dee Snider, cara, o cara do Twisted Sister, para cantar. E a Juliette Lewis entrou também para cantar uma outra música. Mais umas 2, 3 músicas do Juliette and the Leaks, né? Aquela atriz Juliette Lewis. Foi incrível, assim, o show só tirando onda no intervalo de turnê do Foo Fighters, né? Então, ou seja, os caras estão sempre ativos e fazendo isso. Fica o dado curioso. Foca falou em Juliette Lewis, Juliette Delix, o disco, a bateria do David Grohl. Sim, exato. Do disco mais clássico da carreira dela, né? Uhum. Ela tem 3 ou 4 discos, né? Mas esse que bombou tem a bateria do David Grohl, realmente. Amigos, muito obrigado por mais esse Podástico. Valeu, Caio. Valeu, Júlio. Voltamos todas as quarta-feiras, só que não, né? De vez em quando a gente dá uns furos. Mas é isso. Só para vocês terem uma ideia, na semana passada não teve Podástico por falta de assunto. A cultura pop não foi consumida como deveria na semana passada, né? Retrasada, no caso, e aí a gente não conseguiu fazer o Podástico, e eu chamei essa pauta aqui dos Foo Fighters, que está quicando, né? Com esse disco novo, e eu acho que eles mereciam. E vamos fazer isso mais vezes, hein? Do pior para o melhor, do seu artista favorito em qualquer momento. Quero ver quando for o Caetano Veloso ou o Gilberto Gil. O pau vai comer. Né? Valeu, amigos. Até a próxima. Esse foi o Podástico de hoje. Abraço. Fui. Podástico. Podástico.